Olá, eu sou Ivana Esteves, jornalista, e hoje eu vou entrevistar a doutora Juliana Pimentel sobre a história de vida dela. Resgatar a história de vida é buscar uma comunicação próxima, é buscar vínculo com as experiências da pessoa. Doutora Juliana, que bom estar aqui. Fala um pouco da sua história, como você era na sua infância. Obrigada, Ivana, pela oportunidade. Segundo relatos da minha mãe, né, eu era uma criança bem comunicativa e que sempre gostava de agregar, de organizar também eventos, festas junto com os amigos. Eu tinha um espírito de liderança, então na escola eu era líder de turma. E ela conta também que tinha uma pessoa que trabalhava na nossa casa quando eu era criança e que eu gostava de conversar muito com essa pessoa. E ela falava, essa menina vai ser advogada um dia. Então é isso, eu era essa criança bem comunicativa, falava bastante e gostava de estar com pessoas. E essa criança que gostava de se relacionar com pessoas, hoje é a voz dessas pessoas, né? Como advogada. Qual o significado dessa profissão? É exatamente isso. Hoje, como advogada, eu sou a voz daquelas pessoas que precisam de um profissional, né, capacitado, habilitado, com a ordem, né, para falar em nome delas perante o Poder Judiciário. É você representar uma pessoa, né? Tanto que o nosso cliente precisa passar uma procuração para a gente o representar. Então, a gente fala por ele, a gente pega o problema do cliente e resolve em nome dele. Como foi lá na escolha da profissão, lá atrás, né, no vestibular? Foi fácil escolher o direito? Já era natural? Olha, Ivana, eu sempre gostei de ajudar pessoas, sempre tive esse espírito solidário. E eu acho que isso teve um pouco a ver com a escolha. Na verdade, fácil não foi, porque eu tinha apenas 16 para 17 anos, quando eu estava finalizando, né, o terceiro ano no Salesiano, no Colégio Salesiano, e eu precisava tomar uma decisão ali para que curso na faculdade eu iria fazer. Então, lá no Salesiano, tinha o teste vocacional. Eu fiz o teste vocacional que me direcionou para ser uma comunicadora, né, na área de comunicação ou na área do direito. Então, era na área de humanas. E eu fui fazer vestibular para direito. Fiz, passei e iniciei minha faculdade aos 17 anos, muito nova. Então, eu não tinha certeza da decisão que eu estava tomando. Mas hoje eu agradeço, que foi uma decisão realmente acertada, que eu amo ser advogada, sou muito realizada na minha profissão. E nessa trajetória, né, na faculdade, já era certo esse campo do direito previdenciário ou outras áreas estavam envolvidas na sua formação ali? Não, o direito previdenciário, na verdade, chegou na minha vida há 13 anos. Né? Eu já estou com 25 anos de formada. Eu iniciei a faculdade e fiquei apaixonada pelo direito penal, pelos professores, pela matéria, pelo direito em si. E, enfim, surgiu no meu coração o desejo de ser delegada de polícia. Era isso que passava na minha cabeça. E como minha mãe é servidora pública aposentada, ela sempre estimulou a gente a ser servidora pública também. Ela falou, vocês têm que estudar para concurso, Então, a faculdade inteira, eu imaginava que eu fosse ser uma concursada, né? Então, estudei realmente, mas precisei fazer uma opção em certo momento, né, da minha vida. Não deu para organizar o estudo e o trabalho. Então, decidi trabalhar. Nesse percurso, teve estágio, provavelmente, você fez estágio. Teve alguma área também no estágio que lhe chamou a atenção também? Sim, eu sou muito grata aos estágios que eu fiz. E hoje, quando eu tenho oportunidade de contratar algum estagiário lá no meu escritório, eu falo, olha, o estágio foi feito para você aprender.
E é isso mesmo, não é ganhar dinheiro, né? Naquela época, então, as coisas eram bem mais diferentes de hoje. Hoje o estagiário tem bolsa, tem isso e aquilo outro. Na nossa época, as coisas eram mais apertadas. E eu estagiei na Casa do Cidadão, ali em Goiabeiras, né? A antiga Casa do Cidadão, que era da Prefeitura de Vitória, que foi um grande aprendizado para mim, era área de família, né? Doutora Lucila, que foi uma chefe, uma professora para mim, foi muito bom. Eu estava, né, cursando o direito, devia estar no 3º ano de direito quando isso aconteceu. Então, aprendi direito de família ali, atendia as pessoas, ia para as audiências com ela. O estágio era meio expediente, mas eu queria ficar o expediente inteiro, porque eu tinha sede de aprender. Sempre fui assim. Nunca cronometrei horário de estágio, sempre ficava além. E aí eu fazia o estágio, de manhã, por exemplo, à tarde tinha as audiências. Doutora Lucila, posso ir com a senhora? Eu ia, entrava nas salas de audiência com ela, assistia, foi ótimo. Depois dali eu trabalhei em 2 escritórios de advocacia renomados, fiquei 5 anos em cada um deles, aprendi direito civil e direito do trabalho. E depois, como é que foi o passo para o próprio escritório? Pois é, eu não esperava também que isso fosse acontecer na minha vida. Eu imaginava que eu fosse ficar por lá o resto da minha vida, porque eu amava trabalhar onde eu trabalhava, era respeitada, era um ambiente super saudável, eu gostava de tudo que acontecia lá, do meu trabalho também. Mas aconteceu mistérios de Deus, eu também não imaginava. E aí, quando aconteceu de eu sair, eu fiquei naquela indecisão. Aí eu tive um período de crise, né, existencial profissional. O que vai ser da minha vida agora? Porque eu não tinha nada, não tinha cliente, não tinha condição financeira para abrir um escritório de advocacia, né, com a mão na frente, outra atrás, do zero, assim, recomeçar do zero. E fiquei um tempo, depois disso eu fiquei aí uns 3 meses querendo voltar a estudar para concurso, mas precisava trabalhar, né? Então, eu pedi oportunidade para ficar num escritório de advocacia onde eu não iria receber nada, mas ia ocupar uma pequena sala nesse espaço. E lá eu comecei a fazer contato com alguns colegas advogados, falando que eu estava disponível para fazer diligências, audiências. Naquela época não tinha processo eletrônico, então tinha muita diligência de cópias também, de processos. Então era uma forma de... despachar com juízes. Aí fui fazendo contatos. Consegui uns 2 clientes nesse início, né, cruel. E aí veio uma decisão de desistir da advocacia nesse período, que foi um período muito difícil, de muito sofrimento, de um deserto imenso. Você traz muito essa questão da fé, né? A fé me sustentou e me sustenta até hoje. Então, eu decidi então que eu desistiria da advocacia, que as coisas estavam muito difíceis. Eu precisava de um resultado, de um retorno mais rápido. E aí fui a São Paulo fazer um curso de vendas. Meu pai era corretor de imóveis e ele me estimulava a ser corretora de imóveis. Comunicativa, né? Comunicativa. Ele, minha filha, tira o Cresce, vai para essa área de corretagem de imóveis, que é uma área boa. Aí eu falei, vou fazer esse curso. Fiz um curso de vendas em São Paulo e fiquei nessa expectativa aí, de ou virar para corretagem de imóveis, ser corretora de imóveis, ou pegar alguma representação comercial também, ligada a vendas. Aí voltei de lá decidida, comecei realmente a buscar essas informações, aos caminhos, até que surgiu uma oportunidade, nesse mesmo momento, de eu conhecer um escritório de advocacia que atuava em direito previdenciário. E o direito previdenciário, ele já fazia parte da minha vida, entre aspas, e da vida da minha casa, da minha família, por conta da minha irmã. Que a minha irmã, ela sempre atuou no direito previdenciário. Ela é advogada, você conhece, a Mariana. Ela só fez previdenciário, só faz previdenciário a vida toda. Eu falei, se colocar um divórcio consensual para ela fazer, ela não faz, ela se recusa também.
porque ela é uma apaixonada pelo direito previdenciário, que eu nunca vi igual, e super estudiosa. E a minha irmã virou para mim e falou assim: vamos lá conhecer esse projeto? Eu vou com você. Eu falei: vamos. E ela falou uma frase que foi assim, que foi a virada de chave. Ela falou: o dia que você conhecer o direito previdenciário, você vai se apaixonar. E foi isso, né? E foi isso. Por quê? Porque é um direito social, você ajuda pessoas. E lá em casa a gente foi criada assim. A gente já fazia serviço voluntário na igreja, na pastoral da criança. Então a gente já tinha esse perfil de ajudar, ser solidária. Essa mobilização. E ela falava: o direito previdenciário é isso. Você vai ajudar pessoas, e muitas das pessoas não têm condições, são, né, vivem na miserabilidade, são hipossuficientes. Tem de tudo no previdenciário, né? Existem também pessoas que não dependem da previdência, mas é o direito delas de aposentar. Ah, vamos aposentar, vou guardar esse dinheiro. Agora, existem aqueles que dependem do benefício previdenciário, né? Que, na verdade, é a maioria deles. E aí nós fomos e voltei de lá com esse projeto engatilhado, e aí começa a minha história com o direito previdenciário, há 13 anos. Então, foi ali então que começou o escritório mesmo próprio, né? Voltado para o atendimento do direito previdenciário. Exatamente. E aí eu me tornei parceira desse escritório de advocacia, e a exigência deles é que eu tivesse um espaço físico, e aí eu arrumei esse espaço físico e comecei dali. E foi aqui na Grande Vitória mesmo? É o escritório onde vocês estão? Ou começou... Não, esse escritório, ele começou em Laranjeiras, eu sozinha, né? Morando em Vitória Morando em e Vitória, trabalhando... indo lá para Laranjeiras, ali na Serra, exatamente. Eu fiquei por ali um tempo, mas foi um período curto que eu fiquei lá, porque meses depois aconteceu algo também que não estava no nosso planejamento, mas estava nos planejamentos de Deus, com certeza, da minha irmã vir trabalhar comigo e se tornar minha sócia. Aí, quando ela veio trabalhar comigo e se tornou minha sócia, a gente começou a descer, a caminhar para Vitória. E foi aí que começaram as Irmãs do Previdenciário. Exatamente. Aí, nosso escritório hoje é em Vitória. Em um certo momento, a gente teve escritório em Vitória e na Serra também. Inclusive, na época da pandemia, a gente também estava com o escritório lá na Serra. Mas aí hoje, com esse mundo digital, online, a gente decidiu ter só um espaço físico, e hoje a gente faz os atendimentos online também, que a gente consegue atingir o Brasil e além do Brasil, né? Sim. Juliana, você fala muito dessa questão, como eu disse, de Deus, da presença de Deus. Teve um momento em que você sentiu essa aproximação, essa força, algum momento transformador? Olha, Ivana, nós fomos criadas num lar católico, nossa mãe, né? A gente sempre teve essa questão dessa caminhada na fé, porque a gente não teve uma vida fácil, né? Nossos pais se separaram, a gente era nova, então foi em Deus que a gente se apegou mesmo. Minha mãe, a gente. Então, foi a vida inteira assim. Sempre fui essa pessoa que tenho fé, e a minha mãe ensinou isso para a gente dentro de casa, e ela falava: olha, vamos já imaginar aquilo que a gente está planejando realizado. Então foi assim, a construção do escritório também. Eu já ia imaginando o escritório já realizado, né, com os clientes e tudo mais. Quando eu fui fazer vestibular, ela falava: imagina seu nome lá na lista de aprovados. Quando eu fui fazer o OAB, imagina seu nome lá na lista de aprovados. Eu digo: mãe, eu nem sabia de PNL, nem de psicologia positiva, e você já ensinava isso para a gente dentro de casa. Então, isso tudo é para quem tem fé. Sim. Né? Então, a gente foi criada assim, com essa orientação espiritual em casa. E no escritório, o nascimento desse escritório foi da mesma forma, Ivana. O escritório nasceu no dia 21 de fevereiro de 2013, 21 de fevereiro de 2014, fruto de oração. Nós temos até o Salmo
do Salmo 23, o Senhor é a minha luz e salvação, a quem temerei? Porque o escritório nasceu fruto de um sofrimento que eu passei e que a minha irmã passou na vida profissional. E aí eu fui agraciada com o acompanhamento espiritual do padre Gessimar Soares, que é padre, que é psicólogo, que me ajudou demais. O padre Gessimar me atendia toda semana, antes do escritório nascer, e ele que me encorajou. Ele usava muito a expressão assim, coragem. Deus tem um propósito na sua vida por conta desse escritório. Eu tenho áudio dele aqui, falando isso para mim, mensagens inúmeras. Então, ele foi uma pessoa que me trouxe muita fé e muito apoio. Porque você pensa, você começar um escritório de advocacia sem dinheiro, como é que eu vou pagar esse aluguel? Como é que eu vou pagar isso, aquilo, outro? Sem cliente, né? Foi com fé mesmo. Com fé. Foi a fé. Você tem uma fala que é, além dessa questão, né, da coragem, você fala do sofrimento, que hoje e que me marcou muito, hoje você abre a porta para o sofrimento, porque você sabe que isso, de alguma forma, vai trazer, né, uma experiência de crescimento. Como é isso? Ivana, eu não tenho dúvidas disso. Com toda, assim, modéstia, né, com muita humildade. Logicamente que ninguém gosta de sofrer, eu também não gosto, eu gostaria que fosse só flores, mas não foi isso que Deus prometeu para a gente. Então, todas as pessoas precisam estar abertas e preparadas para o sofrimento. Mas de tudo que eu já vivi na minha vida, passei muito sofrimento já, eu digo que eu acredito piamente que depois da tempestade vem a bonança e que o sofrimento nos faz crescer muito. É uma visita de Deus, é um crescimento. Por que eu digo isso? Porque eu posso testemunhar que através de vários momentos de sofrimento na minha vida, eu cresci espiritualmente e depois daquele sofrimento Deus tirou algo muito bom para a minha vida. Então, assim, o sofrimento que eu passei no rompimento da minha vida profissional lá atrás, que a minha irmã passou, se a gente não tivesse passado por aquele sofrimento, hoje não teria o Pimentel Miranda Advocacia. Sim. Sabe? Então, foram várias situações que eu posso trazer como exemplo. Então, eu acredito. Eu li um livro do padre Fábio de Mello que diz, o título do livro é Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, Deixe Entrar. Eu li esse livro e fiquei encantada e eu uso isso para a minha vida. Então, o sofrimento bateu a sua porta, deixe entrar. No momento do sofrimento, a gente está mais próximo de Deus, a gente se aproxima mais, a gente reza mais, a gente silencia mais, a gente observa mais, né? Para quem tem fé. Não murmurar no sofrimento, agradecer. Eu uso muito também para a nossa vida, lá no escritório, na minha vida pessoal, profissional, a gratidão. Então, eu tenho uma frase que eu trago também para a vida, que é: o hábito em agradecer libera o fluxo para receber. Então, no sofrimento, eu busco agradecer também a Deus. Sim. Porque Ele sabe por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei, não estou entendendo agora, mas lá na frente eu vou entender e vou poder, de repente, até testemunhar uma graça, ajudar uma pessoa, né? Então, hoje, quando as pessoas chegam com o sofrimento, eu falo, vai passar. Tudo na vida passa, e passa mesmo. Como é essa junção, né? Você me fala um pouco de como surgiu, né, esse enlace profissional com a Mariana. E as irmãs do Previdenciário, como surgiu isso tudo, essa parceria, tanto no escritório como na comunicação, né, levando às pessoas mensagens, orientações, como foi isso? Pois é, Mariana e eu nos unimos, né, nessa missão há 13 anos e a gente tem uma missão de vida. O padre Gessimar deixou isso para a gente. É uma missão. Então, o que é o nosso trabalho hoje, nós duas juntas? Ela também gosta muito de ajudar pessoas, ela tem um coração gigante. Então, a nossa advocacia nós vamos ajudar pessoas através do nosso trabalho. O recurso financeiro, o retorno financeiro vem, obviamente, mas por conta do nosso trabalho.
né? Todo mundo que trabalha recebe algo em troca que é um valor para você, enfim, para você se sustentar o próximo. Hoje nós temos funcionários, é uma alegria muito grande para mim, quando eu olho para trás e falo, gente, aquele sofrimento lá, aquela decisão que eu tomei, na fé, sem certeza de nada, olha o que surgiu, olha os frutos. Quantas pessoas já passaram pelo nosso escritório nesse tempo, que eu não consigo nem imaginar, mas com certeza aí mais de 6.000, 7.000 pessoas a gente já atendeu, que eu e Mariana a gente se doa no atendimento. O atendimento dos clientes lá no escritório são feitos por nós duas. Há 13 anos a gente atende gente. E com muita conversa, muito diálogo, né, Juliana? Com diálogo, com paciência, com empatia, com a escuta ativa. Sim. Então, a gente foi aprendendo juntas, eu e Mariana. Então, ela gosta, ela também tem esse perfil de ajudar, eu também, então nos unimos. Então, tudo bem, a nossa advocacia vai ser para ajudar pessoas através da nossa profissão. E aí a gente caminha. Logicamente, a gente não tinha preparação nenhuma para ser gestora, para gerir um escritório, e a gente busca muito conhecimento. Tá? Vocês têm feito sempre cursos de formação, de expansão profissional? Porque você imagina, eu comecei sozinha, Mariana veio trabalhar comigo. Nós ficamos nós duas juntas durante um período onde a gente fazia tudo. Serviço de secretária, recepcionista, faxineira, que a gente limpava o escritório, advogada, telefonista, financeiro, era tudo a gente. Aí o escritório foi crescendo, fomos fazendo as contratações, e aí você vê, meu Deus, tem gente agora para administrar, tem conta e carteira. São outras obrigações, não, né? Viramos uma vida de empresária. Sim. Né? Sim. Então, sim, nós fomos buscar capacitação, a gente faz muito curso, a gente estuda muito. Eu falo, hoje não é só estudar direito previdenciário. Hoje a gente estuda marketing e vendas, administração de empresas, setor de recursos humanos. Hoje a gente tem que fazer gestão de pessoas também, é super desafiante. Então, a gente construiu tudo juntas, nós duas juntas. Fomos aprendendo, levamos consultores para dentro do escritório, fomos implementando os setores. Nosso escritório é uma empresa, ele é todo setorizado, todo legalizado. E foi assim, a gente decidiu fazer tudo certo, tudo correto, que nós somos pessoas muito corretas, modéstia à parte. Então, a gente resolveu fazer tudo certo. Tem que contratar o contador? Vamos contratar o contador. Tem que registrar a empresa? Vamos registrar. Pagar os impostos? Vamos pagar todos. Nossos funcionários são seletistas? Todos seletistas. Então, é tudo muito transparente, muito certo. Sim. Isso é ótimo, porque a gente deita a cabeça no travesseiro em paz, sim, tranquilamente. E descansa, né? Descansa. Com tranquilidade. Mas foi tudo construído juntas. Sim. E aí nasceu as Irmãs do Previdenciário. Esse canal ele surgiu quando a gente fez 10 anos de escritório. Né? Nosso escritório agora está com 13. Quando nós fizemos os 10 anos do escritório, a gente fez uma comemoração. Mariana, vamos comemorar nossos 10 anos? Falei, vamos comemorar, a gente merece. Fizemos um evento muito bacana. E aí fizemos o lançamento, na inauguração do nosso canal, As Irmãs do Previdenciário. E é uma missão também, né? De amparar, de orientar, não é? Com certeza é missão. Com certeza é missão de vida. Por isso que a gente não desiste, sabe, Ivana? Porque vem as tempestades, sim, vem o cansaço, vem o desânimo, mas aí a gente volta lá na Palavra de Deus e a gente volta lá no áudio do Padre Gessimar Soares. Depois eu vou passar para vocês ouvir. Aí volta aquela força. É missão, vamos em frente. E como é a convivência? Como era a convivência quando novas? Como foi essa trajetória das irmãs, desse fortalecimento dessa irmandade, né? A gente se apoia muito, eu e Mariana, né? Então, a gente sempre fez muita coisa juntas, a gente se apoia, a gente se respeita, a gente se ama. A gente quer o bem uma da outra, a gente confia plenamente uma na outra. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Logicamente, somos irmãs, temos nossas diferenças, como sim, toda família, todos os irmãos. E porque são diferentes mesmo. Porque né? somos bem diferentes mesmo.
mas o fato da gente olhar para a nossa missão, que a missão dela é a minha missão. Ela não tem, né, para a empresa, é aquilo ali que a gente quer para a empresa. Coincide muito o que a gente quer para a nossa empresa, para a nossa vida profissional, para os nossos funcionários. Isso aí a gente está super alinhada. Então, por isso que dá para seguir. E aí, quando tem alguma desavença, algum problema, alguém tem que ceder. É igual no relacionamento amoroso, né? No casamento. Aí, uma dá uma cedida, vamos respirar, vamos refletir, vamos pensar. Semana que vem a gente volta para esse assunto. Sim. E aí vai indo. E vocês têm feito viagens também, né? De aprimoramento, né? Você me conta também de uma viagem que vocês fizeram que foi importante espiritualmente. Lá atrás, quando eu estava, né, naquela crise se eu ia desistir da advocacia, foi muito interessante e também, assim, com certeza foi a mão de Deus. Eu fiz uma ação judicial para uma pessoa física e recebi um dinheiro rápido até nessa ação, foi muito rápida. E eu peguei aquele dinheiro ali e fui fazer uma viagem para a Terra Santa, em Jerusalém. A minha irmã já ia para essa viagem, eu não iria. Consegui receber esses honorários. Eu falei, Mariana, tem como ir nessa viagem com você? Ela falou, já tem uma pessoa que vai comigo no quarto, uma amiga. Eu falei, não sei, bota um colchão, alguma coisa, eu quero ir para essa viagem. E essa viagem, Ivana, foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso. A experiência que eu vivi lá do encontro, esse foi um encontro que eu tive com Deus, sabe? Respostas, assim, né? Na palavra de Deus, nas pregações que eu ouvi, que eu fui com 2 diretores espirituais. Foi muito forte. Foi transformador. Foi transformador. Foi transformador. Foi muito bom. Eu voltei de lá com uma força, com uma vontade, sabe? De fazer acontecer. E aí, nesse período, era o período que eu ia desistir da advocacia e não desisti. Então, minha irmã também depois passou por uma situação bem delicada, onde ela trabalhava, e nós nos fortalecemos na fé também. Fizemos cerco de Jericó, muita, mas muita oração. A gente vivia ajoelhada. Sim. E foi aí que nós vencemos as batalhas. Passamos por muitas batalhas e eu acho que as pessoas que fazem e que procuram fazer o bem, elas passam por essas perseguições e essas batalhas espirituais. Provações. Sim. E a batalha espiritual, a provação, a gente vence fazendo bem, continuando a fazer o bem e oração. Oração, a gente orando, jejuando e também pedindo oração para as pessoas que são intercessoras também. Então, é assim. Sim. Quando a gente está nesse momento dessa turbulência, dessa batalha, que vez ou outra essa batalha nos visita, a gente faz isso. Sim. Essa é a receita. Sim. Eu percebo, então, como a gente já estava falando, essa preocupação com o aprimoramento. E vocês têm feito, né, um estudo, um acompanhamento, uma mentoria em Portugal, né? Fala um pouco disso. Sim, na verdade, a gente fez pós-graduação em Portugal. Ela primeiro, nós ficamos um período lá. E depois, no ano seguinte, eu fui. Que foi muito bom. E vamos colocar um professor nos acompanhando e tudo mais. Aí agora nós estamos com uma outra mentoria, que é o Sam Mirage, que é uma pessoa também que tem nos ajudado muito neste momento do nosso escritório, que a gente está numa transformação do escritório para o digital também, né? Então, é uma pessoa também com muita fé, a gente, né, tem uma conexão. Se conectou com o Summer, porque ele também é muito católico, ele tem muita fé também. E ele também tem a história de vida dele, né? De superação, de escolhas. Ele era juiz federal, antes delegado de polícia, e escolheu trabalhar hoje para ajudar pessoas também. Que o mentor é isso. O mentor, ele te direciona. Sim. Né? Quando você está assim, sem resposta, você está perdido, não sabe qual direção, não sabe qual decisão tomar, ele te direciona. A gente tem que saber escolher muito bem o mentor. Porque, né, tem que ter o seu perfil, você tem que acreditar nele e você tem que comungar dos mesmos pensamentos dele. Porque é um trabalho de imersão mesmo, de imersão. Então, hoje a gente está fazendo essa mentoria com o Summer.
A gente sempre está lá em São Paulo com ele de forma presencial, também conectados pela internet com ele, telefone e tudo mais. Então, hoje nós duas estamos fazendo essa mentoria. A gente busca fazer as mentorias, as mesmas mentorias, porque a gente sempre volta essa mentoria para dentro do escritório. Juliana, agora eu queria falar um pouco da Juliana, do momento de lazer, de esporte. Eu sei que a Mariana corre. E a Juliana? Pois é, a Mariana é atleta, corredora, maratonista. Eu gosto de exercício físico, eu faço exercício físico diariamente. E o exercício físico, para mim, é como se fosse um remédio também, né? Eu sei, mano, é movimentar o corpo para liberar a mente. Porque o advogado, ele vive resolvendo o problema dos outros o dia inteiro. Nenhum cliente me procura para não resolver o problema dele. Não existe outra busca. Outra busca. Ele me busca para resolver problema. Sim. Então, é o dia inteiro a gente ouvindo o problema das pessoas, né? Tem os problemas pesados. E desgasta, Desgasta. Né? Mas o exercício físico, ele é muito importante nesse aspecto. Tá? Eu penso que a gente tem que tratar, né, do físico, do emocional e do espiritual. É um conjunto de fatores. Tem que estar em equilíbrio. Se você peca com um, vai desequilibrar. E a gente precisa estar bem, Ivana, para poder atender o outro, para poder resolver o problema do outro. Imagina o meu cliente vai chegar lá no meu escritório e me ver toda dolorida, toda cabisbaixa. Não. É uma energia, né? É uma energia. Troca. Eu sempre tenho que estar bem para eles. Posso não estar, eu deixo o problema em casa, mas lá eu estou bem. E o dia que não der mesmo, eu prefiro cancelar a minha agenda do que atender um cliente. Mas graças a Deus que normalmente eu estou com a energia lá em cima, porque eu busco isso no exercício físico também. Então, eu faço musculação, caminhada, gosto de bike. Não corro. Mas trilha ou... Não, gosto de passear. De bicicleta, né? Passear. Isso. E lazer? O que você gosta de cultura, de cinema, o que mexe com esse imaginário da Juliana? Eu gosto muito de estar cercada com os meus amigos. Sempre gostei de ter amigos. Eu gosto de proporcionar, de agregar. Então, vira e mexe, eu os convido. Vamos fazer alguma coisa juntos, vamos sair. Estou sempre em busca. Eu sempre busquei meus amigos. Eu busco, eu gosto. Não tenho dificuldade nenhuma para isso. Vou ficar esperando o meu amigo me ligar, me chamar para alguma coisa. Não, eu busco. E aí, obviamente, eu gosto muito de estar próximo da natureza. Eu gosto de fazer caminhada na praia, eu gosto do mar, gosto de verdes, natureza. E crenças, Juliana? O que você acredita e que é a sua crença e que guia a sua vida? Eu acredito na lei do retorno, que a gente colhe o que a gente planta. Então, para colher o bem, a gente tem que plantar o bem. Eu acredito muito nisso. E acredito também que a verdade prevalece e que o bem vence o mal. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Juliana.